algumas grandes empresas norte-americanas e mundiais, elas entendem de outra forma, não é? Você, inclusive, conhece o Google Brasil, por exemplo. Como é que funciona? Companhias da chamada nova economia, elas não estão tão preocupadas em manter o controle das pessoas. O que elas querem é o compromisso deles, né? Um compromisso genuíno. Aquilo que se fala tanto, ou se chama tanto hoje de engajamento. Então, o que elas buscam fazer? Deixar as metas muito claras, a pessoa saber exatamente por quais parâmetros vai ser avaliada, e a questão se ele vem trabalhar hoje ou não vem trabalhar hoje, se ele traz o cachorrinho para o trabalho ou não, se vem de pantufa ou não vem, se chega mais cedo ou mais tarde, isso pouco importa, desde que os resultados apareçam. Agora, a gente também não pode pensar o seguinte, por exemplo, empresas como o Google, eles têm realmente todo aquilo que mostra na TV. Você tem uma série de salões de jogos, restaurantes, o colaborador pode comer o que quiser, na hora que quiser, tem tudo aquilo exatamente para proporcionar um baita ambiente de trabalho. Por outro lado, elas acompanham o desempenho de perto, né? Ou seja, a empresa também não é que deixa tudo solto, porque a preocupação está no desempenho, na entrega de resultados. Se ele entregou os resultados, está tudo bem. Agora, se ele não entregou os resultados, a vida dele começa a ficar um pouco mais complicada. Isso em qualquer uma das empresas. É claro que essas empresas, na hora de se venderem para o mercado, elas não vão mostrar dessa forma. E por que não vão mostrar dessa forma? Porque isso não atrai, né? O que atrai é o fato de todo esse grau de autonomia, de liberdade, que realmente se tem. Mas não é um ambiente muito fácil de trabalhar se a pessoa não tem uma capacidade de entrega de resultados fantástica, né? Porque só trabalha tubarão, só gente que tem um nível de desempenho absurdamente alto. Então não é fácil ser enxergado como talentoso nessas companhias, porque as pessoas realmente dão conta do recado. Agora, não é todo o ramo de atividade também que você pode proporcionar isso para o seu funcionário, não é? Você falou tudo, Marcelo. Essa que é a questão. Tem muita empresa que quer ter esse modelo de empresa horizontal, empresa sem chefe e tudo mais, e não se aplica. Porque, primeira coisa, você tem que ter profissionais num nível de maturidade muito alto, né? Gente que consegue lidar com autonomia. Não é todo mundo. Tem pessoas que durante, por exemplo, os últimos 20 anos tiveram um chefe grudado nele. Aí você dá autonomia, ele não consegue trabalhar, porque ele nunca trabalhou se alguém precisa de chefe do lado dizendo, o que eu devo fazer agora? Tem ramos de atividades também que não permitem o fato de você vai trabalhar se você quiser ou não, faz seu trabalho de casa ou vai até o escritório. No caso de indústrias, por exemplo, precisa ter um operador lá na ponta. Então, esse modelo nosso tradicional de para o trabalho, bater cartão, então coisa, ele vai continuar sendo operante aí durante muito tempo, né? Mas com todas as inovações tecnológicas, o que a gente sabe é que boa parte dos trabalhos operacionais serão substituídos ao longo dos próximos 10, 15 anos por robôs. De maneira que quem está nessas funções? Tem que ficar atento, né? Quanto mais ele for para atividades intelectuais, melhor, né? O futuro está aí. A gente poderia resumir o seguinte, quanto mais a gente fizer coisas que o robô não consegue fazer, melhor. Se a gente for pensar no futuro, é isso. O que o robô não consegue fazer? Então, é ali que eu devo caminhar. E quando a gente vai responder essa pergunta, o que o robô não faz? Duas coisas, basicamente. O robô não consegue ser criativo, porque ele é programado para resolver problemas. Então, por enquanto, os estudos mostram que vai levar pelo menos 20 anos para eles conseguirem essa inteligência ser literalmente artificial, né? Ou seja, é um prazo bom, né? É um prazo bom para a gente conseguir. E a segunda questão é que o robô também não consegue ser criativo. Exatamente pelo primeiro fator, que ele é programado para tal. Então, a criatividade humana vem daí. E a segunda coisa, melhor dizendo, né, é a inteligência social. Capacidade de lidar com outro ser humano, de ler na entrelinha, num piscar de olhos, num olhar mais aprofundado, de sentir alguém, às vezes, no telefone que ele não está bem. Isso o humano tem, o robô não tem essa capacidade ainda. Ele vai levar um tempo para desenvolver. Se vai desenvolver ou não, a gente não sabe. Mas, por enquanto, é o que vai nos diferenciar deles. Né? Você pode atuar aí, né? Nessas áreas aí. Agora, vamos falar um pouco de uma questão aqui que, às vezes, nos processos de seleção, as pessoas que vão contratar falam, e também a gente vê muito consultor, muita agente da área de recursos humanos falar sobre isso, que é a questão da proatividade, certo? Se fala muito nisso, mas vamos tentar entender, junto ao Wellington Moreira, o que é alguém proativo, especialmente quando a gente está falando de alguém que vai trabalhar numa empresa, né?
ou na sua própria empresa, ou ser colaborador, funcionário de uma outra empresa. O que é ser proativo? Proativo, Marcelo, é aquele profissional que consegue se antecipar, né? Ele consegue visualizar algo que precisa ser feito. E antes de ser demandado, ser obrigado a fazer, ele vai lá e faz. Ele se antecipa. A capacidade de antecipação é fundamental para a proatividade. Então, tá aí. A pessoa só consegue ser proativa quando ela consegue enxergar um pouquinho mais à frente. Ela enxerga à frente e ela já saca que vai acontecer algo adiante se ela não agir agora. E ela age agora, mesmo quando não demandada. Agora, o grande problema é que não dá para ser proativo sempre. Nem sempre a gente... Tem o contra também, né? Não dá para ser proativo sempre, porque não dá para sacar... não é possível, a gente não encontra pessoas que a todo momento conseguem perceber, ter dois passos à frente das outras pessoas. Tem situações que a gente não vai ver antes, e aí vai ter que agir. E nesse momento, talvez, não vai ter essa capacidade de proatividade. Agora, conseguiu se adaptar e adaptar bem, rapidamente, então, ok. A pessoa não foi proativa, mas ele conseguiu agir ainda dentro do momento. Agora, tem gente que tem uma reação muito lenta. Então é o seguinte, ele não foi proativo, quando a água começou a bater numa altura arriscada já, ele não mudou e ele ainda está esperando, não, alguém vai esvaziar esse lugar de onde vem a água, vai esvaziar. E quando ele percebe, e fica ali parado, e quando não há mais o que fazer, que ele pensa, agora eu vou agir. Aí é o seguinte, E é possível aprender a ser proativo? A proatividade é uma escolha, Então tem a ver muito mais do que... A proatividade não é uma competência, a proatividade tem a ver com uma mentalidade. É possível aprender, sim, é possível aprender, mas passa muito por ter uma atitude proativa, de antecipação. Então, algumas pessoas têm isso, elas não esperam que os problemas apareçam, elas conseguem visualizar. Vamos dar um exemplo? Tem gente que, a gente diz, né, existem dois modelos mentais praticamente. Algumas pessoas têm um modelo mental de protagonismo, que são proativas, e outras pessoas têm um modelo mental de coitadismo, né, de vitimismo. Então, as pessoas desse modelo mental do protagonismo, elas não esperam que as coisas aconteçam, elas vão fazer acontecer. Elas buscam soluções, pensam no que é possível, não pensam naquilo que não dá para fazer em determinado momento. Elas pensam nas alternativas de solução. Já as pessoas que preferem o outro modelo mental, elas já, ao invés de pensar em soluções, elas pensam em problemas. Ao invés de pensarem em possibilidades, elas pensam nas impossibilidades. Ao invés de pensarem num caminho diferente, elas pensam numa justificativa, pensam em culpar um terceiro. Então, assim, o treinamento não está num treinamento de habilidade, está num treinamento muito mais de, vamos dizer assim, de reprogramação mental mesmo, de enxergar as coisas de uma forma diferente. E qual a pessoa que está mais distante de ser protagonista? É aquela que culpa o outro. Quando você conhece alguém que o costume dessa pessoa é culpar o outro... Foi ele. Foi ele, tal coisa, sempre ele. Assim, é um comportamento, e a gente tem um estudo que mostra que entre culpar o outro e fazer acontecer, há outros 7 comportamentos diferentes, numa escala. É muito distante. Muito distante. Não é simplesmente... A pessoa não sai fácil de culpar o outro, culpar terceiros para ser proativo. Porque a proatividade tem a ver muito com autorresponsabilização, né? Que é falar assim, olha, esse problema, eu tenho minha parcela de responsabilidade, depende de mim. Então a proatividade vem muito de acreditar que, opa, isso aqui é meu. Se eu quero esse copo de água cheio, eu tenho que me virar. E não esperar que alguém encha o copo de água para mim. Dentro disso que eu ia te perguntar, que tem muita gente, em todos os ramos de atividade, velho, que tem um medo lascado de chegar para um chefe, para um patrão, às vezes para um sócio até, e falar, ó, eu errei. Porque ele acha que, admitindo isso, vai ser demitido. E se ele for sócio, ele vai ser diminuído nessa relação. Está vendo? A culpa é sua. Né? Mas, na sua opinião, é errado? Ou é certo admitir, eu errei, isso que eu fiz errado, agora vamos tentar mudar isso aqui? Ou o cara deve ficar quieto para ver o que acontecer? Você tocou num ponto importantíssimo. A gente fala muito dentro das organizações, trabalha muito com gestores, né, com formação de gestores, e o que a gente sempre orienta é o quê? Tome cuidado de como você trata quando as pessoas dizem eu errei.
Porque aquele profissional é um profissional extremamente valoroso dentro da companhia. Quando ele diz eu errei, quer dizer, ele já teve a capacidade de enxergar o erro, como ele errou. Eu acho que a única pergunta que a gente deveria fazer para as pessoas é, tá aí, como você vai reparar o teu erro? Okay. Eu vou reparar fazendo isso. Então, meu filho, manda ver. Agora, em muitas empresas, você faz o contrário. Quando alguém erra, ele é castigado, ele é penalizado. E aí a gente dá um recado para todo mundo, que é, quando errar, você culpa o estagiário ou esconde debaixo do tapete. Né? E é praticamente impossível a gente não errar hoje em dia. Não tem como? Não tem, porque o mundo está repleto de mudanças. E gestores que não têm a capacidade de dizer eu errei ou assumir que erram, são aqueles que não fazem. Tem muita gente que, para não errar, não faz. Né? É igual quem não se inscreve para o vestibular com medo de não passar. Né? Ou senão ele fica estudando 5 anos para concurso público e nunca vai fazer uma prova. Só está estudando. Só está estudando. Porque enquanto ele só está estudando, ele não tem que lidar com uma possível frustração. Né? Isso acontece com muita gente, numa série de segmentos. Então o fato é o seguinte, errar a gente vai errar. A questão é que tipo de atitude se tem em relação ao erro. Empresas que têm um modelo de gestão muito vigoroso são aquelas que enxergam o erro como parte do processo de aprendizado. E estimulam as pessoas a abrirem, a manifestarem quando erram, tratam os problemas para que eles não se repitam, mas veem isso, não que elogiam, fulano de tal errou, mas elas, já que errou, o que a gente pode aprender diante disso para que pelo menos esse erro não aconteça mais? Né? O grande problema não é errar 2 vezes o mesmo erro. E como serão, vamos falar de futuro talvez próximo, né, as novas relações? Marcelo, realmente, o que está em curso é uma grande revolução. Muita gente até pergunta, será o fim do emprego, né? Não é o fim do emprego o que vai aparecer, o que está se apresentando aí agora e nos próximos anos. Mas a tendência é que nós tenhamos muito trabalho, muitas oportunidades de trabalho e poucos empregos. Em outras palavras, o que muda realmente é a relação, o tipo de vínculo que as pessoas mantêm com as empresas. A relação de emprego é essa relação em que alguém é patrão, alguém é empregado, o profissional ele vende suas 220 horas mensais, ganha um salário e em contrapartida ele não vai trabalhar em um outro lugar, ele dedica aquelas horas para a companhia em troca de um salário e alguns benefícios. Né? E a empresa, por outro lado, sabe que pode contar com aquela pessoa ao longo da semana. Ok. O que vai acontecer? E mais, já está acontecendo, as relações serão marcadas cada vez mais por vínculos de prestação de serviço. Tem muitas áreas dentro de companhias em que antes havia 20 empregados e hoje você tem lá 10 empregados e mais 10 prestadores de serviços. E muitos desses nem trabalhando dentro da companhia. Eles estão fora. Estão fora. E isso muda muito para quem está no mercado hoje. Muda o quê, por exemplo? Uma competência que quase ninguém precisava ter antes, a não ser quem é da área comercial, é uma competência necessária para todo mundo, que é a competência de vendas, capacidade de negociar seus serviços. Porque ele vai ter que trabalhar muitas vezes em 3, 4 companhias simultaneamente. Ele tem que vender esse serviço para cada empresa. Já é comum, mas vai ser muito mais em qualquer região do país, o fato de uma pessoa trabalhar uma semana no local, outra semana no outro local. É uma realidade, por exemplo, minha nos últimos 20 anos como consultor. Só que não vai ser somente para profissionais liberais, isso. Vai ser uma realidade para muita gente. Só que não é todo mundo que consegue vender bem os serviços dele ou dela. Tem que aprender a fazê-lo. Isso. E como isso vai acontecer com quem? Com engenheiro, já está acontecendo com um fonoaudiólogo, com fisioterapeuta, já está acontecendo com médicos também. É verdade. Né? E com jornalistas, os diversos profissionais que muitas vezes estavam acostumados a ter uma relação de trabalho muito diferente. E aí o que as universidades, voltando ao que a gente conversou no próximo bloco, vão ter que fazer, né? Vão ter que preparar as pessoas. E quando a gente olha para o currículo, por exemplo, de um curso de engenharia, a gente não vê lá uma disciplina de vendas. E é a dificuldade que muitas vezes o engenheiro se encontra quando está no mercado. Que ele fala, opa, como assim? Não, me falaram que tinha uma série de vagas de engenheiro, agora eu participo das entrevistas e não consigo passar. Né? Por quê? Porque talvez a relação que ele vai ter amanhã não vai ser uma relação de emprego, mas ele vai ter que vender, e vender muito bem os seus serviços. Né? Essa é uma mudança fundamental. Né, porque muita gente vai estar vendendo ao mesmo tempo. Então quem vender melhor vai ter mais oportunidades de trabalho.